Olá, pessoal. A paz do Senhor para a sua vida. Escravo da religião. Isso mesmo. Você que está me assistindo agora pode estar servindo uma religião, sendo escravo de uma religião. Eu não estou dizendo que você não deva pertencer a religião alguma, mas precisamos observar algumas características. Nós precisamos ter critérios. Quando fala de religião, uma das coisas que nós lembramos é fazer ou não fazer. É permitido ou não é permitido? O ser humano vive nessa corda bamba. Pode ou não pode? Quais liberdade eu tenho ou eu deixarei de ter? Quais as restrições que eu tenho, se é que eu tenho? Nosso mundo hoje tem milhares de religiões. A maioria das pessoas pertence a alguma religião. O problema da religião, ou quando você segue religião, é não observar qual o propósito daquela instituição, quais os padrões, qual é o seu pano de fundo. Essa religião ela é estruturada sobre qual mentalidade? Qual é o fim desta religião? O que ela pretende ao arrebanhar pessoas? Porque toda religião ela tem essa proposta de proselitismo, pelo menos uma boa parte dela, talvez não todas, mas a maioria das religiões, ela tem esta proposta de proselitismo. Pegar a pessoa de outra religião e converter para si ou para a sua. Então nós precisamos entender qual a finalidade da religião. Os critérios, os padrões que são inseridos dentro dessa religião. Segue qual mentalidade? É a mentalidade de um líder maior, supremo, sagrado, ungido. Ela segue a ideologia da nova era. Ela segue a ideologia bíblica. Ela segue o relativismo. Ela segue a ideia humana ou filosófica. Você precisa entender onde você está, a quem você está servindo. De repente, você está servindo ao homem pensando que está servindo a Deus. A intenção sua, a motivação sua que está me vendo agora, provavelmente é de agradar a Deus, mas talvez esteja servindo a si mesmo, servindo ao seu pai, a sua mãe, na prática. Teoricamente, alguém quando pertence a uma igreja evangélica, por exemplo, está seguindo a Cristo. Mas na prática a gente percebe que muitas pessoas, na verdade, estão servindo aos homens, mesmo que a intenção é servir a Cristo. Mas na prática é aos homens que estão servindo. Por exemplo, Jesus, quando estava aqui na terra como homem, se deparou com as seitas dos fariseus. Tinha os zelotes, tinha os essênios, tinha os escribas, tinha algumas seitas no judaísmo. E eles pensavam que estavam servindo a Deus. Mas Jesus os reprovou e até disse para alguns deles assim, João 8, versículo 44, vós tem por vosso pai o diabo. E Jesus disse para quem estava pensando que estava servindo a Deus. Mas
Na essência, não era Deus que eles estavam servindo. Eles buscavam a salvação, eles examinavam as Escrituras, julgando ter nas Escrituras, alcançar através das Escrituras a vida eterna. Essa mesma Escritura testificava mesmo de Jesus, mas eles estavam tão cegos nas suas motivações que não conseguiam servir a Deus, mas assim mesmo a religião ou ao próprio diabo. Jesus disse em João 5,39, se não me falha a memória, vocês examinam as Escrituras pensando, julgando, ter nela a vida eterna, e são essas Escrituras que vocês examinam, que testificam de mim, e eu vim para que vocês tenham vida, e vocês não querem receber a mim, porque estavam cegos na religião. Eles estavam servindo a religião, mas pensavam que estavam servindo a Deus. Paulo, quando estava seguindo o caminho e seguindo os cristãos, perseguindo os cristãos no caminho de Damasco, ele pensava que estava prestando serviço a Deus, mas na verdade estava resistindo o próprio Deus. Veja como é. Jesus disse para os seus discípulos, vai chegar a hora em que as pessoas vão perseguir vocês, as pessoas vão matar vocês e vão pensar estar prestando serviço a Deus. Olha o que a religião faz. Porque, seguindo ainda, o apóstolo Paulo, ele antes de se converter, pensando que estava servindo a Deus, mas não estava servindo a Deus, estava servindo a própria religião, ou a si mesmo, em nome da religião, em nome da lei de Deus, pela interpretação errada da lei, pela falta da essência da lei, do espírito da lei, estava servindo não a Deus, pensando que estava servindo, mas de repente, ele cai quando vê uma luz, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas para ele não estava perseguindo a Cristo, estava defendendo a Deus. Porque a religião lhe escravizava. Então, religião, quando a pessoa está praticando religião, ela diz assim, na minha instituição, na minha religião, é permitido eu fazer. Na minha religião, é proibido eu fazer. Mas você que está me vendo agora, precisa entender se a sua religião, a sua seita, a sua igreja, naquilo que eles autorizam fazer ou proíbe, quais o fundamento? De repente, você está tendo restrições de coisas que não deveria, ou está sendo permitido, liberado, para fazer coisas que também não deveria. Tanto um lado como o outro precisa ter equilíbrio. A religião diz que pode, a religião diz que não pode, mas baseado em quê? Qual a base desse conceito, desse pensamento? É uma doutrina de homem ou doutrina de Deus? É uma doutrina bíblica ou da própria cabeça dos líderes que pensam estar conduzidos pelo Espírito Santo? Não se levanta contra seu líder, não se levante contra a sua liderança, mas tente consultar suas motivações. Que em meio a tantas religiões no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos centenas de milhares de religiões, e muitas delas não passam de seitas heréticas que usam até mesmo a Bíblia pelas suas motivações distorcidamente para conseguir dar à massa, da humanidade das pessoas o que eles bem querem. Principalmente quando se trata de dinheiro. Nós temos falsos milagres, falsos testemunhos, tem falsas unções, falsas manifestações, e que eu sei que não é difícil se perceber, mas examine as Escrituras, estude a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo compreensão da mesma, para que você não seja escravo da religião. A Bíblia diz para obedecer o seu pastor, seu pai, a sua mãe. Obedecer as leis do seu país. Sim, desde que a sua disposição em obedecer não contrarie o que está escrito aqui. Desde que a palavra de Deus não seja violada por você. Se a palavra de Deus proíbe, não faça. Se ela permite, faça. Claro, tudo com sabedoria. Nós devemos conviver com as pessoas,
até porque nem todos têm a mente de Cristo e a Bíblia diz que a fé não é de todos. Não vai por aí também, só porque a Bíblia não proíbe, vou fazer o que eu quiser, porque isso também vai cair na desordem. Tem coisas que por si mesmo ela não é errada e por isso eu vou fazer. Eu preciso considerar a mente dos fracos, daqueles que ainda não têm a mesma compreensão que talvez você, que talvez eu tenha alcançado. Mas quando se trata de agradar a Deus, naquilo que se fala de permitir ou proibir, se faz necessário observar se a sua religião, se a sua instituição religiosa, ela está baseada nas Sagradas Escrituras, está usando as Sagradas Escrituras, e se a sua interpretação, pelo menos, no mínimo, seja lógica. Então, amado irmão, minha irmã, meu amigo, que está me vendo neste momento, talvez através do YouTube, talvez através do Facebook ou da minha página, talvez me assistindo ao vivo agora. Observe bem aonde você está, se não é num barco furado. Observe bem se você está seguindo a Bíblia ou está seguindo aos homens. Por causa disso, muitas pessoas não consultaram e perceberam que estava servindo aos homens. E depois disso não discerniram. E pensam que todas as religiões são iguais, todo segmento, toda instituição religiosa são iguais. E vivem numa decepção tão grande que não quer ter compromisso mais com nenhuma igreja, porque pensa que todas são iguais. Não, nem todas são iguais. Eu sei que nenhuma religião é perfeita, mas nós estamos lutando para melhorar. Vejam se não tem maldades e malícias para corromper o seu coração. Veja se onde você está, estão te conduzindo pela palavra ou estão manipulando a sua mente na desculpa da Bíblia. Porque muitas pessoas têm influência tão diabólica. Existem pessoas que têm influência tão diabólica que usam a Bíblia para seu bel prazer, para conquistar pessoas e conseguir delas o que querem. Cuidado. Cuidado com as manipulações maldosas, propositais, para os seus fins humanos, usando o nome de Deus. Veja se a sua religião está te escravizando. Se o que você faz que a religião permitiu, se não contradiz a Bíblia, e se o que você foi proibido de fazer, se não está violando também a Bíblia. É necessário pesquisar, então, estudar. Você está numa igreja evangélica, não importa qual, se ela está te proibindo de ler a Bíblia, ela não te incentiva a Bíblia, ao entendimento da Bíblia, ela te proíbe de fazer estudo da Bíblia, você corre o grande risco de estar num barco furado e não percebeu. Olhe bem, se os seus pés não já estão molhados, talvez ficará difícil tirar a água do barco que está afundando de tanta água, mas você pode ainda hoje mudar de barco. Observe bem, entre no barco que Jesus está. A multidão tem muitos barcos por aí. Entre no barco de Jesus, pule deste barco se você perceber que está sendo enganado. Você vai entender isso pela palavra de Deus. Cuidado, a religião pode escravizar. A religião pode ter várias motivações não divinas, não verdadeiras, a fim de conquistar o seu coração. Não coloque a religião acima da palavra. Existe religião que ela determina o que a Bíblia tem que ser ou fazer. Não. A palavra de Deus é que vai nortear sua instituição. É a palavra de Deus que vai nortear o seu caminho, a sua vida, a sua família, seu trabalho, sua profissão, sua conduta, tudo na sua vida. Você vai encontrar direção aqui. Se o que estão ensinando para você é baseado como doutrina, baseado em revelações, profecias, visões que foi no céu, no inferno, ou suposições, teorias de homem, corra, fuja agora. Não siga os homens, siga a Cristo. Não estou dizendo que você não deve obedecer às autoridades. Olha, tudo que você fizer, se estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, continue. Mas se contrariar, sai, porque o caminho que você está seguindo não é o caminho estreito, o caminho apertado, que Cristo diz. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
você não tem que seguir religião. Sirva a Deus em uma religião. Está em uma religião e está servindo a Deus, isso é que importa. Mas servir religião é que a voz da sua religião é determinante para dizer o que é certo e o que é errado. Não. Examine o que a sua religião ensina, qual a base que ela usa. Se for a Bíblia, continue, meu irmão. Mas se não for, cai fora. Deus abençoe sua vida. Tem o meu canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Dê um like aí, embaixo no rodapé do vídeo, se você está pelo YouTube, se está pelo Facebook ou pela página, compartilhe, faça comentário, se inscreva no meu canal. Quando se inscrever, clique sobre um sininho que vai aparecer para você ser notificado ou receber notificações quando for gravar o próximo vídeo ou colocar o próximo vídeo no YouTube. Deus te abençoe. Esse que vos fala é o seu irmão Ailton Santana, dono do canal Ministério Ampliando Fronteira. Deus te abençoe. Abraço.